Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, temos chamado de Moisés, Êxodo capítulo 4, mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, amém? Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus querido, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Pai, por esse momento que é precioso, que é santo, e a Ti, somente a Ti, ó Deus, toda honra, glória e louvor. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas. Senhor Espírito Santo, toma frente agora, Pai Santo, porque Tu és o nosso Mestre, nosso Deus, o nosso Senhor. E que tudo aqui aconteça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Porque no Teu nome, Jesus, oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito e tira-a. E eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tornarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Obrigada, Pai, pela leitura da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Continuando a falar sobre o chamado de Moisés, aqui a grande preocupação de Moisés, porque ele ia falar com o faraó, né? O Senhor estava levantando ele para que o povo recebesse a libertação, né? Então era uma responsabilidade gigante. É muito fácil a gente falar: não acredito que Moisés está fazendo isso. É tão fácil quando a gente vê uma pessoa agindo, é muito fácil nós falarmos: não estou acreditando que Moisés está fazendo isso. Mas a gente também, se nós não vigiarmos também, nós também fazemos, nós também recuamos, nós também apontamos para Deus, muito parecido aqui com o que Moisés apontou e falou. Ele disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor
não te apareceu. Uma das grandes preocupações de Moisés aqui é: eles não vão crer em mim, quem sou eu? Eles não vão me ouvir, Senhor. Eles não vão acreditar que o Senhor me apareceu, eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então, essa dúvida aqui, gente, pode acontecer com todos nós. Exatamente como aconteceu com Moisés. A gente se preocupa com o que as pessoas pensam do nosso chamado. A gente se preocupa que elas não vão ouvir, não vão respeitar, não vão acreditar e muito menos vão acreditar que Deus está falando com a gente. Quantos de nós já fomos zombados na vida por dizer: Deus falou comigo? Quantas pessoas já riram de nós, ou na frente ou pelas costas, dizendo: por que você diz que Deus falou com você? Quem você pensa que você é para Deus falar com você? Quem você pensa que você é para Deus aparecer para você? Nós também passamos por isso, nós também temos essa preocupação, né? Eu me lembro de uma vez, uma tia minha, eu falando: não, Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração, e ela me disse: quem você pensa que você é para Deus falar com você? Quem você pensa que você é para você me passar uma mensagem tão difícil dessa e ainda dizer que foi Deus que falou? Eu tomei um baque, sabe? Eu tomei um baque muito grande, fiquei abatida. Isso faz muito tempo, eu fiquei bastante abatida com aquela resposta, até porque, gente, era algo muito sério, muito grave. E realmente eu me abati com aquela resposta dela. Só que quando Deus está no negócio, quando Deus fala com a gente, quando Deus ministra a nossa vida, Ele se garante. Ele é fiel. Essa dúvida pode vir para mim, pode vir para você. Nós somos sim apontados. Pessoas vão acreditar no teu chamado, outras não vão acreditar. Gente, mais do que Jesus passou. Chamaram ele até de demônio, imagina nós. Então todos nós passaremos por isso. E aí o Senhor vem aqui ensinando para Moisés, vem tratando com Moisés, vem preparando Moisés. Eu vou te ajudar, eu serei contigo, eu vou. E o Senhor vem trazendo sinais aqui poderosos e mudando o conceito, né? Trazendo para ir fortalecendo Moisés. Realmente Deus é um Deus longânimo. Realmente Deus é um Deus todo-poderoso, que tem seu amor e compaixão para com as nossas vidas, é além, né, gente? E olha que o Senhor fala aqui com Moisés. O Senhor, versículo 2, e o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobre. Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Aqui a gente tem alguns ensinamentos muito, muito importantes aqui desse primeiro sinal. Nós vamos tratar aqui dos 3 sinais que Deus dá para Moisés com todo o amor, com toda a paciência, né? O Senhor trazendo sinais sobrenaturais. Isso tem que acontecer na vida de alguém que se diz ter um chamado de Deus na sua vida. 3 sinais poderosos, sobrenaturais, que aconteceram na vida de Moisés e que acontece na vida de uma pessoa que é chamada pelo Senhor. Porque o natural vai ser o inimigo se levantar usando pessoas para que a gente pense que é tudo muito normal, para nos atacar e dizer que Deus não tem um chamado na sua vida. Voltando, gente, então, nós estamos falando sobre os 3 sinais aqui, tremendos, poderosos, que Deus deu para Moisés. Que amor, né? Que Deus de amor. Aqui a gente tem bastante ensinamento. Primeiro é que o Senhor sempre vai dar sinais. Deus sempre vai dar sinais para nós. Ele é maravilhoso, ele sabe chamar nossa atenção, ele sabe nos fortalecer na nossa fé, né? Porque o natural é você ser perseguido e achar que aquilo é natural, é normal, mas já não é. O diabo já se levanta na vida de uma pessoa que tem um chamado. Mas o Senhor, que é benigno, misericordioso, amoroso, bondoso,
Ele vai te dar sinais. Ele vai dar sinais tremendos e poderosos na nossa vida. No segmento que ele determinar que você deve andar, aquilo que você está esperando resposta do Senhor, fique bastante atento, porque Deus ele vai dar sinais. Eu já ouvi pessoas falarem: para que pedir sinal para Deus? Não precisa pedir sinal para Deus. Deus ele gosta e ele ama nos ajudar. Deus ele ama nos ajudar. O que não pode... Passou-se 3 sinais, ainda fica pedindo sinal, mais um sinal, mais outro sinal, mais sinal. Não, preste atenção. Geralmente são 3 sinais, dali em diante a gente pode provocar a ira de Deus, né? Foi o que aconteceu com Moisés. 3 sinais, ele ainda ficou descontente, né? Deus dá 3 sinais para Moisés e ainda manda reforço, que foi Arão. Isso é o que Deus faz. Mas a gente tem que ter limite. Nós temos que ter limite. Deus dá um sinal, dá outro sinal, dá outro sinal. E a pessoa ainda fica: amanhã eu vou, depois o ano que vem, o mês que vem, depois de amanhã, Senhor, me dá mais um sinal, Pai. Não, 3 sinais, gente. Olha, fique atento à linguagem do Senhor, hein? 3 sinais para Deus, já ali ele já vai abrindo o sinal verde, é para seguir, é para prosseguir, tá? Então é importante, cristão tem que acreditar sim nos sinais do Senhor. Eu creio demais, ele é maravilhoso, eu não mereço nada do Senhor, mas ele me ama, eu sei que ele te ama também, e ele sabe quem nós somos, né? Pessoas, frases que sem ele, gente, nada podemos fazer, né? Mas com ele somos mais que vencedores. Então vamos nos atentar aqui para esses 3 sinais que o Senhor dá a Moisés. Isso é amor, né? Qualquer pessoa podia desistir. Moisés, eu nem preciso de você, para dizer a verdade, né? Deus não precisa da gente, mas ele nos ama. E ele quer usar a minha vida e quer usar a tua vida. Então o que o Senhor faz aqui? A Bíblia vem dizer para nós aqui, olha, o primeiro sinal que Deus dá a Moisés. O que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Vara fala do quê? Vara fala de autoridade. Foi algo que Deus deu para Moisés. Autoridade, né? Versículo 2. E aí ele disse: lança na terra. E ela lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Aqui a primeira coisa Deus está falando: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho na mão, Senhor, uma vara. E o que é a vara, Moisés? A vara é a autoridade. Quem te deu essa autoridade, Moisés? Foi o Senhor quem deu essa autoridade. Você crê que Deus te deu essa autoridade? Creio. Você crê que a vara é uma autoridade que Deus entregou? Creio. Então, Moisés, joga essa vara no chão. Dispensa essa vara. E o que acontece quando Moisés joga essa vara no chão? Ela vira uma serpente. Aqui Deus está dizendo: todas as vezes, Moisés, que eu te der autoridade e você abandonar essa autoridade e você jogar o que eu te dou de autoridade no chão, vai virar uma serpente contra você. Um líder não pode perder a autoridade. Um pai não pode perder a autoridade. Porque se ele perde a autoridade, o filho vai querer engolir esse pai, essa mãe, né? É triste, mas acontece. Infelizmente, né? Dos pais perderem a autoridade sobre os seus filhos ainda pequeno, e esses filhos que mandam, que dominam, que fazem do jeito que quer, não tem a educação. Por quê? Porque a vara está no chão. Porque a autoridade foi esquecida. Porque a gente não usou a autoridade que Deus nos deu. Então, autoridade. Quem tem uma carteira de motorista e joga essa carteira em qualquer lugar, esquece, não anda com a carteira, não dirige sem, você joga em qualquer lugar, o que vai acontecer? A serpente vai te morder a qualquer hora. Por quê? Vai ser parado no trânsito: cadê a carteira? Eu não tenho. Então vai tomar uma multinha, na próxima você não esquece, olha, na próxima a gente pode levar o carro. Então tá bom. Vai pôr essa carteira, não vai esquecer mais. O outro dirige sem carteira. Eu dirijo muito, eu dirijo demais. Dá para contar nos dedos quem dirige melhor que eu. Mas cadê a sua carteira? Cadê a sua autorização para dirigir? Não tenho porque eu não preciso, eu dirijo muito.
E o que vai acontecer com essa pessoa? A serpente vai catar essa pessoa, porque está fazendo algo que ela não tem autorização para fazer. Não importa o tamanho, não importa se dirige muito, não importa se conhece das leis, por exemplo, do direito. Para uma pessoa ser um advogado, para ele ter essa autorização, essa autoridade, vai para uma faculdade, anos e anos de uma vida toda de estudo. Alguém decide que vai ser um advogado sem essa autorização, vai ser pego pela serpente. Quantos médicos eu já soube que deixaram a faculdade, né, que se achavam médicos, foram exercer a sua função, mataram pessoas, foram pegos, a serpente vai pegar, porque eu preciso dessa autoridade dada por Deus. Como é que eu posso me colocar como autoridade de um lugar, de uma situação, de uma pessoa, se Deus não me concedeu isso? E como posso permanecer se eu jogar de lado, se eu deixar de lado? O que o Senhor está falando aqui para Moisés, em primeiro lugar, Moisés, meu filho, não joga fora o que você já tem. Não joga fora a autoridade que eu já te dei sobre essa situação. Porque se você largar, se você jogar, vai virar contra você uma serpente. Se você abandonar, você vai ser mordido por essa serpente. E serpente tem o que, gente? Veneno. E mata rápido. Então o Senhor aqui dá o primeiro sinal para ele. E disse, vai lá, pega pela cauda. E quando ele pega, vira de novo a vara, né? A autoridade que Deus nos dá, gente, é algo muito grande, sabe? Não é de nós, não é nosso, é Deus que é dele, é o poder, a glória, a majestade é do Senhor. Ele é quem faz, é Ele quem é Deus, é Ele quem é todo poderoso. Então a gente não pode ignorar isso. A gente não pode jogar isso em qualquer canto, de qualquer forma, por qualquer palavra, seja qual for. Seja qual for a palavra, gente. E essa palavra de desânimo pode vir de pessoas que você ama muito. Pode vir de pai, pode vir de mãe, pode vir da família, do amigo, pode vir. Mas eu não posso. O que Deus está dizendo, olha, eu vou te dar um primeiro sinal. Joga a sua autoridade no chão. Joga o poder que eu te dei, descarta, que você vai ver o que acontece. Então, um líder tem que manter a sua autoridade. Um líder tem que manter sua comunhão com o Senhor. Seja ele de uma empresa, seja ele líder da sua casa, da sua família, de uma igreja, de uma célula, de um ministério do louvor, seja aonde Deus te colocou. Porque eu acredito que todos os cristãos, Deus tem levantado como uma autoridade. Ainda que as pessoas à tua volta não saibam, você é uma autoridade. Você é alguém que é ministro de Deus, que vai levar a palavra de salvação para as pessoas. Então, anda com essa autoridade. Pega firme com essa autoridade aí que o Senhor te deu, para que a serpente não venha contra nós. A serpente, que é Satanás, fica o tempo todo procurando pessoas que desistam, que acredite nas mentiras, para que ele venha e lance o veneno dele e mate a fé, mate a família, mate as pessoas, mate o ministério, mate os sonhos. Mas o Senhor hoje está dizendo, Moisés, deixa eu te mostrar algo que acontece quando alguém decide largar a sua vara, a sua autoridade, o poder que eu entreguei. Então virou uma serpente. Aqui é o primeiro sinal, o primeiro ensinamento que é muito forte, né? Que muito gente falou no meu coração, esse versículo, muito me ensinou. Deus me ministrando, não pode, você pode passar o que for, Deus, e como que eu consigo não jogar a autoridade, como, Senhor, manter o teu poder sobre a minha vida? Vá para o joelho, vá para a oração, vá me buscar, mas não abra mão daquilo que eu tenho com você. Não abra mão da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Não diga que seja do jeito que for, que aconteça do jeito que acontecer. Se a vida fosse para ser assim, nós não teríamos Deus na nossa vida. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não opera na bagunça, gente. Nós precisamos entender isso. As pessoas podem não concordar com o seu pai, com a sua mãe, pode até ter razão.
Mas o dia que essa pessoa levantar a voz, ou a mão contra um pai, contra a mãe, você pode ter certeza que o Senhor já retira a mão dele. E aquilo vai virar uma serpente. Aquilo que era para ser uma autoridade, a pessoa perde. Porque nós não podemos nos levantar contra autoridades levantadas por Deus, ungidos por Deus, que não são perfeitos, que têm muitíssimos erros, mas nós não podemos. E isso é desde uma escola. Imagina se não tem um professor firme ali, com autoridade. O que vai ser? O que vai ser dessa classe? O que vai ser desses alunos? Se não tem um professor ali que pega firme, que aumenta o volume de voz quando precisa. O que seria dos bancos se não tem uma fila? Alguém que diz, ó, todo mundo nessa fila aqui. O que seria se não tivesse autoridades levantadas por Deus para as coisas funcionarem? Então, existem os erros, existem as falhas, porque são homens e mulheres, são pessoas, sim, mas não nos dá o direito de atropelar, de passar por cima. E muito menos, tô cansada, é muita prova, é muita luta, tô largando, tô jogando a toalha, não quero mais saber, porque vira serpente. Quando eu deixo o que Deus me manda fazer, eu estou arrumando coisa pior para minha cabeça. Guarda isso, gente, todas as vezes. Não, isso é muito... Deus, é um problemão isso, Senhor, não quero, não é para mim. E largo a vara, largo a autoridade, eu estou arrumando para minha cabeça. Eu estou arrumando coisa grave, séria. É isso que Deus está falando. Ou você fica com a autoridade que eu te dou, ou a serpente vai vir para cima. Porque ela tentou Moisés. Antes de você nascer, já estava tudo armado para o teu nascimento e você morrer. Gente, quem éramos? Quantas ciladas? Quantos levantes? Por que estamos vivos? Qual o propósito? Só a gente? Só a nossa família? Não, um propósito muito maior, o propósito de Deus. É um chamado de Deus em nossas vidas. Quantos ataques? Como explicar que muitos de nós estamos vivos, se não Deus? Que muitos de nós sobrevivemos a sentenças de morte, porque Deus decidiu. Moisés era para estar morto, não ia nem nascer. Olha, no parto já mata essa criança. Deus não permitiu. Moisés, você não vai dizer não para Deus fácil assim. Então Deus está dizendo, quer soltar a vara? Quer soltar a autoridade? Fica sabendo que autoridade no chão. Fique sabendo que quando eu largo, abandono, digo não, lavo minhas mãos. Já ouviu isso? Eu lavo minhas mãos. A respeito desse inocente aqui, eu lavo minhas mãos. Quando eu penso que vou lavar minhas mãos e solto a autoridade que Deus me deu, serpente vai correr e vai querer destruir a minha vida. E eu estou fazendo o quê? Dando legalidade, né? Eu estou abrindo brecha, não, a porta. Desobedecer a Deus é grave. Dizer não para Deus é péssimo. Dizer não para Deus, nós devemos aprender que não é bom, que o melhor é dizer, eis-me aqui, Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito e tira. E eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Aqui outra lição do nosso Deus para a vida de Moisés e para a nossa vida, né? Moisés, coloca a tua mão no coração. Quando ele coloca, Deus está dizendo para ele, assim está teu coração, leproso. Quando você não me atende, Moisés, quando você quer dizer não para mim, olha o que está acontecendo, põe a mão no peito. Ele põe
e a mão está leprosa, né? E o Senhor dizendo, assim, Moisés, é que está o teu coração, eu vou limpar o teu coração. Agora tira a mão, Moisés, tira a mão. E quando ele tirou a mão do peito, já estava a carne, já estava curada, e o Senhor dizendo, eu trato o teu coração, eu vou tratar você. Tudo que está aí no teu coração, que quer te impedir, que quer te... Glória a Deus, gente. Retornando então, estamos falando sobre os sinais, né? Quando Moisés, o segundo sinal, quando ele coloca a mão no peito, e aí o Senhor tira e tá com a mão leprosa, e o Senhor dizendo para ele, eu posso tratar teu coração, eu posso tirar toda a impureza, tudo aquilo que deixa o teu coração mal, aquilo que te impede de atender o meu chamado. Moisés, sou eu que faço. É o Senhor falando aqui para ele, Moisés, eu sei como está o homem, mas sou eu que faço. E ele dá a Moisés esse segundo e poderosíssimo sinal. Como Deus pode mudar o nosso coração. Não somos donos do nosso coração. O nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. Mas o Senhor transforma o nosso coração. Porque Provérbios 26 diz que o rei inclina o coração. O Senhor inclina o coração do rei para o seu querer. É o Senhor que inclina. Então Deus está dizendo, não adianta, eu estou vendo como está o teu coração, mas olha, eu limpo, eu transformo, eu posso fazer. Acredite, gente, o Senhor, ele muda quem nós éramos, os nossos pensamentos. Então, o Deus que não muda, ele muda o homem. Não adianta pensar que vamos mudar os pensamentos do nosso Deus, que são mais altos, são melhores, vão além, muito além. Ele é que muda a gente, ele é que transforma a gente, ele é que marca as nossas vidas com sinais poderosos. E aí Moisés vai dizer, nossa, eu antes pensava de uma forma, e hoje estou pensando de outro, porque Deus tirou, limpou, Deus me limpou, Deus arrancou o que não pertencia a ele. Esse é um Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas. E ainda o Senhor diz, versículo 9, e se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomará das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Aqui mais um sinal poderoso do nosso Deus, dizendo, eu transformo. Moisés pega a água, joga em terra seca e aquela água se transformou em sangue. Isso aqui era um sinal do Senhor dizendo para ele, eu faço como eu quero. E mexeu com a fé de Moisés, mexeu profundamente com a fé dele. Deus mostrando as suas maravilhas para Moisés, o seu sobrenatural, né? Gotas daquilo que Deus poderia fazer. Eu imagino Moisés olhando tudo aquilo. Moisés, pegue as águas que tomarás do rio e tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Joga na terra seca e você vai ver o que eu faço. E aquela terra seca que não dava nada, o Senhor faz aquela água se transformar em sangue sobre a terra que não tinha nada e que não dava nada. Ou seja, eu faço como eu quero, eu sou soberano, não devo satisfação para ninguém. Simplesmente, Moisés, eu quero que você creia, eu quero que você viva o que eu tenho para a sua vida. E é isso, gente, e é isso manifestar do nosso Deus nas nossas vidas. E aí continuando aqui, ó, versículo 13, ele porém disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Mais uma vez, Moisés vem e diz, Senhor,
Eu estou vendo tudo isso aqui. Mas, na verdade, o problema não é o Senhor, meu Deus. Eu creio em Ti, o Senhor pode fazer, o problema sou eu. Eu não sei falar. Deus, eu não tenho boas palavras, né? Meu português é péssimo, não sei falar outras línguas. Como que eu vou, Senhor? O problema aqui, Senhor, sou eu. E Deus, Moisés, tô mandando reforço, não me deixe irado. A Bíblia diz que se acendeu a ira do Senhor. Primeira vez, se acendeu a ira do Senhor. Moisés, eu estou te mandando reforço. Eu sei das tuas condições, eu sei da tua capacitação de fala, eu sei quem é o Arão e ele vai falar muito bem. Eu estou te mandando reforço. Então Deus não vai fazer além das minhas forças. Deus sabe até onde pode usar a minha vida e usar a vida do meu irmão. Por isso nós somos o quê? Somos corpo. E como é que tem que estar esse corpo? Bem ajustado, né? Somos corpos assim bem ajustados. A mão faz uma parte, o pé vai fazer outra parte, não é assim? A boca vai fazer outra parte. Nós somos o corpo, Jesus o cabeça, nós somos a igreja. E aqui o Senhor já mostrando, Moisés, não vou te deixar só, eu sei da tua limitação, eu vou levantar um outro, seu irmão Arão, que vai falar muito bem. Então Deus vem e fala com Moisés, Deus traz toda a revelação para Moisés, Moisés passa exatamente tudo que Deus falou para Arão, e Arão falava com Faraó e com quem fosse necessário. Olha como Deus não pula, olha como Deus não vai quebrar a hierarquia que ele mesmo fez. Olha, se você vê lá em Apocalipse, como o Senhor falou com o anjo e depois foi falar com o anjo, o Espírito falando com o anjo da igreja e depois com a igreja. Deus não quebra a hierarquia que ele mesmo fez, que ele mesmo criou. Moisés, você não sabe falar, então deixa eu falar direto com Arão. Não. Pode ser melhor, pode falar melhor, pode ser maior, pode ser mais bonito, mas eu escolhi o Davi. O menorzinho, foi ele que eu escolhi. Não o maior, não o mais bonito, não. Eu escolhi o menor. Pode falar melhor que Moisés, pode ser mais sábio nas palavras, mas a minha conversa direta é com Moisés. Então, gente, Deus, ele é um Deus de ordem. Eu repito, Deus é um Deus que organiza, ele não gosta de bagunça, é na ordem e na decência. Moisés, eu vou te dar reforço, mas eu falo com você e você passa para eles o que tem que ser feito, como Arão tem que falar, para que Arão fale com o povo. Você vê que coisa mais linda, que coisa mais tremenda, mais poderosa que o Senhor está fazendo aqui. Mas continua ainda os questionamentos de Moisés. Ele ainda questiona, ele ainda começa a falar com Deus, e o Senhor dizendo, sou eu que faço as coisas, sou eu que faço a boca, o olho, o mudo, o cego, sou eu que faço tudo. E ele ainda questionando, tu serás por Deus e Arão por tua boca, né? É aqui no versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita teu irmão, eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vai ficar feliz o coração dele, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar. Moisés, tá tudo preparado, a gente vai com todos os problemas para Deus, a gente vai com todos os nossos questionamentos para o Senhor. Nós vamos falando, meu Deus, meu Senhor, e o Senhor vem, tá aqui, tá tudo pronto, a minha parte está feita. Não questione mais, não fale mais, eu te escolhi, eu vou usar o teu irmão e pronto,
Moisés fala as malas e se despede. Moisés faz as malas depois dessa conversa com Deus, que Deus não deu moleza. Ele faz as malas e se despede do seu sogro, no versículo 18. Então foi-se Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tomarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Isso é um costume maravilhoso, né? Moisés na casa do sogro, respeitando a autoridade na vida do seu sogro, e vai lá comunicar: olha, eu vou atender um chamado, e ele recebeu a bênção do seu sogro. Não é lindo? O chamado era com Moisés, mas Moisés estava na casa de Jetro, seu sogro, e era um respeito assim, gente, é um respeito muito grande, tudo com Deus. Não pode faltar com respeito. Tudo com Deus tem que ser com respeito. Deus não precisa passar por cima de ninguém, e muito menos nós. Então ele vai até o seu sogro, pede a bênção, e ele recebe uma palavra: vai em paz. Você quer ver vitória na sua vida? Quando você sair por uma porta, não bate essa porta. Não bate essa porta, espere receber a palavra: vai em paz. Receba as bênçãos do seu pai, receba as bênçãos da tua mãe. Não saia da tua casa de qualquer jeito, de forma nenhuma. E na casa que você entrar, ao contrário, a Bíblia diz que a gente tem que levar paz, não é? Nós temos que declarar paz aonde a gente entrar, e pela porta que a gente sair, nós temos que sair em paz. Nós temos que sair debaixo de bênção. Quando é que muitos vão entender esse mistério? Que muitos vão aprender realmente com Deus a respeito disso. O quão importante é receber a bênção. Não brinca com isso. Olha, nem estava na minha cabeça falar sobre isso, mas Deus está aqui queimando, ardendo meu coração. Gente, sai do teu emprego, chegou a hora, tem uma coisa melhor, glória a Deus. Sai em paz. Ah, mas sai você em paz. É o teu tempo na tua igreja? Sai em paz. Saia em paz. Saia em paz. Isso vai gerar para você coisas muito tremendas, muito poderosas. Está na sua família, é o tempo de você sair. Saia em paz. Sempre deixe a porta aberta para você entrar e ser muito bem recebido debaixo da bênção do Senhor. Peça a bênção do seu pai, peça a bênção da sua mãe. Isso é fundamental, é importantíssimo. Mudou tudo, mas a Bíblia não muda. Se está na Bíblia, tem que ser feito. Se está na palavra, tem que acontecer. Moisés pediu a bênção do seu sogro. O que nos custa pedir também? O que nos custa andar dentro da palavra? O que nos custa viver? Que venha todas as bênçãos. Aonde tiver bênção para você pedir, pede. Tem que pedir. Tem pai, tem mãe, peça. Está na casa de alguém, peça. Está na igreja, peça. Receba a bênção do Senhor. Viu? Em nome de Jesus, seja abençoado o teu trabalho, por onde você for. Agora, se não querem, está na mão de Deus. Porque se não te dão, Deus derrama sobre você toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Aceita teu chamado, porque ele é grande, e maior que o nosso chamado é o nosso Deus. Aleluias. Fiquem com Deus, gente. Jesus te abençoe poderosamente. Lembre, ele te ama, ele te abençoa com toda sorte de bênçãos. Eu também amo você em Cristo Jesus. A paz a todos. Tchau, tchau.